tarde e a gente vai apresentar sobre o cuidado no manuseio da derivação ventricular de um paciente neurológico. Esse é o nosso tema da nossa integrativa. Então eu vou começar lendo o caso. Paciente Lourdes Nunes, de 88 anos, residente da cidade de Chapecó, casada, tabagista desde os 12 anos de idade, advogada, aposentada, com histórico de AVC em 2020 e 2021, com ileostomia em bolsa desde 2019. Realizou procedimento cirúrgico para clipagem de aneurisma em 2021. E o diagnóstico médico é hemorragia subaracnoide após queda de altura, internada 10 dias para inserção do DVE. Hipertensa, fazendo uso de hidrocortisona, losartana, D9 de antibiótico terapia com amoxicilina mais clavulato de potássio para profilaxia bacteriana. Nega demais algias, nada por via oral, aguarda para realização de cirurgia. Paciente, então, encontra-se em semi-Fowler, 30 graus, apreensiva, orientada e colaborativa. Mantém pulseira de identificação íntegra e legível em membro superior direito. E aos sinais vitais, pressão arterial de 110 por 70 milímetros por mercúrio, frequência cardíaca 90 batimentos por minuto, saturação 95 e respirando em ar ambiente. Temperatura axilar 36,3 graus. A escala de Glasgow está 9, escala de Fisher 3, escala de Hunt-Hess 7. Ao exame físico geral, pupilas isocóricas e fotorreagente, com acuidade visual diminuída. Cavidade oral com uso de prótese dentária. Pele íntegra com presença de edema em membros superiores. Tórax com boa amplitude e expansibilidade. Ausculta pulmonar com presença de murmúrios adventícios nos 4 focos adventícios com roncos audíveis bilateralmente e ausculta cardíaco com bolhas normofonéticas ou audíveis nos 4 focos em 2 tempos sem sombra. Abdômen agudo e flácido, na ausculta abdominal, ruídos hidroaéreos ativos, indolor a palpação, superficial e profunda, percussão maciça no segundo quadrante e timpânica nos demais. Mantém acesso venoso periférico em membro superior esquerdo, na região do antebraço, com catéter flexível não agulhado, número 20, recebendo reposição sódica em soro fisiológico 0,9%, com sódio, com Na, em líquido, a 83,3 ml por hora, devido à hiponatremia. Eliminações vesicais intestinais espontâneas em fraldas e ausentes no momento. Descrição operatória. Então, paciente de cúbito dorsal com a cabeça lateralizada, realizada a tricotomia na região parietal direita para inserção do catéter. Efetuada então a trepanação parietal direita com a coagulação e abertura da dura mater de aproximadamente 3 centímetros, para ter a visão necessária para a introdução do catéter de DVE, que foi inserido em um ângulo de 90 graus. Após a inserção desse catéter, é conectado um sistema de drenagem externo, assim realizada a punção ventricular. Com a conexão do catéter ventricular, a válvula média foi conectada à válvula média de pressão, a duto HP bio, e essa ao catéter distal. Feito então a revisão hemostática e fechamento dos planos. O procedimento foi realizado sem intercorrências e paciente encaminhado para TC. Segue cuidados com o dreno e curativos. Nós precisamos, esse é o nosso paciente, o caso do nosso paciente, nós precisamos avaliar, né, como tem ali na evolução, 3 escalas para fazer essa avaliação neurológica. A primeira é a escala de Glasgow, o nosso paciente está escala 9, né, escala de Como de Glasgow 9, a de Fisher 3 e a escala de Hunt-Hess 7. A escala de Fisher, então, na escala de Fisher eu vou avaliar a tomografia do meu paciente para ver qual o nível de que está a minha hemorragia, né? E aí, olhando aqui, e aí a gente vai avaliar a ausência da hemorragia, se tem grau 0, grau 1, 2, 3 e 4, vou avaliar do 0 ao 4, e aí ver se o grau 0 é ausência de hemorragia intraventricular, então entre os ventrículos. O grau 1 é mínima,
sem hemorragia intraventricular em qualquer ventrículo lateral. Grau 2, mínima fina HSA com hemorragia intraventricular em ambos os ventrículos laterais. Grau 3, denso HSA sem hemorragia intraventricular em ambos os ventrículos laterais. E grau 4, denso com hemorragia intraventricular em ambos os ventrículos laterais. Então vai ser observando, né, a tomografia que a gente vai avaliar. O nosso paciente, então, ele está na escala Fisher 3. Ele está com denso HSA sem hemorragia intraventricular em ambos os ventrículos laterais. Na escala Hunt-Hess, então, eu vou avaliar a rigidez nucal. Se esse meu paciente ele está com dor de cabeça, então também vai do grau 1 até ao grau 5. E aí eu vou perguntar para o meu paciente, e aí, você tá com dor de cabeça? Como que é para mexer a cabeça? Esse meu paciente, ele tá com confusão mental, conversando com ele eu já vou saber. Na hora de avaliar a escala de coma de Glasgow também já vou saber como é que esse meu paciente vai estar, como que ele está conversando, como estão as pupilas. Também eu vou ver se no grau 3 ele é com déficit neurológico, pequeno déficit neurológico. No 4, déficit neurológico grave, com bastante dor, e esse paciente está em coma. E aí no grau 5 também está em coma, tem dor e está com alterações dos sinais vitais. O nosso paciente na escala Hunt-Hess está 7. Tá. E eu acho que é isso. E aí na avaliação neurológica da escala de coma de Glasgow, eu vou avaliar a abertura ocular, no caso ele está com abertura ocular espontânea. A resposta verbal dele, então, se ele está orientado, como que ele está me respondendo, confuso, só emite palavras, ou se está totalmente ausente. E a resposta motora também, se obedece membros superiores, membros inferiores, se aperta a minha mão, se não aperta, flexão normal, extensão normal também, ou se está em coma, né? Não tem resposta neurológica. Essas são as 3 escalas. São escalas específicas, então, para avaliar a avaliação neurológica, no caso da ampliação ventricular. Então, agora a gente vai começar com o cuidado de enfermagem, que é o curativo. Boa tarde, dona Lourdes. A gente veio fazer o curativo da senhora. A gente vai baixar a senhora aqui. Eu não consegui. Bom, então a gente está 6 horas após a cirurgia. A gente vai fazer esse curativo porque ele está bem úmido. Ele tem gase. E se a gente fosse usar gases e atadura, a gente ia trocar ele a cada 24 horas. Tá, antes de começar o curativo, a gente teria que alinhar o ponto 0, porque como foi mexido na cabeceira, o ponto 0 é essa torneirinha aqui, essa torneirinha vermelha, e a gente vai alinhar ele na linha do lóbulo da orelha. Então a gente vai pegar uma régua e vai ver. Se tu sair daqui, isso. Vai alinhar. Então ele tem que descer um pouco. Aí a gente desplanteia aqui. Puxa. A gente tem que desplantar, né? E agora a gente vai subir e colocar. E aí a gente vê se deu certo. Não deu. Veja ali. Se tá alinhado. Um pouquinho. O posicionamento do paciente sempre tem que estar alinhado com o ponto 0, que é essa torneirinha vermelha. Independente de como vai estar a cabeceira, ele tem que estar assim.
E a cabeceira só vai ser mexida na hora da troca de curativo mesmo, senão ela tem que se manter entre 15 e 30 graus. Então, continuando o curativo, essa primeira troca após a cirurgia, então são 6 horas depois da cirurgia, a gente já vai trocar porque está bastante úmido. Foi usado gaze, e se a gente fosse fazer de novo com a gaze, a gente teria que usar a cadura e trocar a cada 24 horas. Como nós vamos usar o pega-derme, ele pode ser trocado uma vez por semana, dependendo da umidade do local. Então, dona Lourdes, agora eu vou tirar o seu curativo. Qualquer dor, a senhora fala comigo, por gentileza. Sim. A gente vai usar a clorexidina alcoólica. Vocês já viram algum DVE? A gente pode ter então o DVE na cabeça, né? E pode ter também o DVT, que daí pode ser para uma região abdominal. Esse DVT que é derivação para o peritônio, então toda essa drenagem que é feita, né? Que aqui no caso vai para fora, né? Vai para o dreno. No DVP ele é drenado para o peritônio, então para a região peritoneal. Então ali o corpo mesmo vai absorvendo. Eu até vi um caso de uma menininha em que ela tinha hidrocefalia, nasceu com hidrocefalia e aí ela estava fazendo a cirurgia de reposição. Agora ela já estava com 12 anos e aí ela teve que trocar o dreno dela, porque ela foi crescendo, o dreno foi ficando pequeno. E aí agora ela foi lá e fez cirurgia, colocou um dreno para o peritônio. Eu vi o DVE na pessoa, já era inserida, enfim, ela ia fazer a troca. E agora no CC eu vi que estavam fazendo DVP. E a gente falou que a menininha tinha hidrocefalia e a principal causa, assim, de fazer um DVE é a mais famosinha, assim, a hidrocefalia. Isso, O paciente ele teve aquelas cisticercose, daí quando ele tinha 18 anos, e daí a válvula venceu. Aí ele se internou, ele colocou a DVP por um tempo, daí ele estava aguardando para trocar a DVE. No caso da nossa paciente, então, foi uma queda de altura que levou a ela a uma hemorragia subaracnoide. Isso. Mas também pode ser que seja por conta da hidrocefalia, como no caso da Júlia, né? Pode ser o caso que tu falou da cirurgia, né? E pode ser também quando a PIC está elevada, a pressão intracraniana está elevada e a gente precisa fazer a drenagem do líquor, né? Para aliviar essa pressão. Da pressão intracraniana. E aí até ali das escalas que uma delas avalia até o foco, né? No olho, você pergunta pro paciente, o que você está enxergando? E aí é até porque isso
é explicado porque quando começa a aumentar a pressão intracraniana, começa a apertar os nervos oculares, nervos motores. Então, é por isso que o paciente começa a perder a visão. Então, aperta uma parte, aí depois continua apertando, perde outra parte da visão. E a mesma coisa com os movimentos do corpo. Então, a paciente ela passou por uma tomografia pré-operatória e depois da inserção ela faz uma pós-operatória, né, pós-operatória imediata, para ver a inserção, se está tudo certo com a inserção. Aí qualquer alteração do dreno, no líquido, assim, se tiver obstrução do catéter, se tiver ar, isso tudo a gente chama a equipe médica. A gente não interfere, não tenta tirar aquele ar, não tenta desobstruir, chama a equipe médica para ela fazer a avaliação de novo. Porque qualquer interferência nossa pode alterar o funcionamento do dreno. A gente também não pode puxar, dobrar, mexer ali, alguma coisa que faça ele sair do lugar. Justamente também pelo risco de contaminação, né? E aí, qualquer contaminação leva uma meningite. E a inserção do dreno é um catéter compridinho assim que vai com o fio guia e o médico vai colocando. Quando ele sente resistência, ele para, que daí ele chegou no ventrículo. Daí ele retira o fio guia e conecta o dreno. E é legal de assistir porque parecia tipo uma cirurgia de orto, porque ele tava com a furadeira, sabe? Uma broca. É. Drill. Legal de assistir. Então, eles estão colocando o tegaderme para a gente poder avaliar, né, como eles falaram já. E esse tegaderme ele é trocado a cada 7 dias, como a Samara falou. E também a gente tem que ficar atento aos sinais logísticos dessa inserção. A gente troca o curativo se for oclusivo a cada 24 horas e se for aquele filme transparente impermeável a cada 7 dias, como as meninas falaram. Mas a avaliação do curativo a gente faz a cada 6 horas, para ver o aspecto, se ele está úmido. A gente vai avaliando a cada 6 horas. Obrigada, dona Lourdes, por te tocar. Essa medição, o ideal é que ela seja feita com uma régua de nível, né? Daí aqui a gente está só simulando e adaptando. Agora que foi realizada a troca de curativo, eu vou fazer a dispensa desse líquido que foi drenado, né, do líquor. Eu vou explicar para vocês um pouquinho dos pontos principais do que tem aqui dentro, para vocês terem uma noção. Então ele vai sair aqui da cabeça do paciente, né, vai ser conectado aqui. Ele tem bastante ultrasites, tem aqui embaixo para fazer a bolsa, porque quanto menos agulha você usar nesse tipo de dispositivo é melhor, justamente para evitar qualquer tipo de contaminação, né, então quanto menos coisa você colocar, mais seguro. Aqui é a bureta graduada e é por aqui que a gente vai medir o líquor da pessoa, não pela bolsa. E a gente troca normalmente a cada 6 horas.
A drenagem normal seria entre 30 e 60 ml a cada 6 horas, porque ele tem que drenar de 5 a 10 ml hora. Então, se tiver uma alteração expressiva nisso, tanto para mais quanto para menos, aí você vai comunicar a equipe médica. Se estiver drenando pouco, pode ser que já esteja na hora de tirar, ou que ele está obstruído, né, por alguma coisa. Então, tudo você tem que avaliar e comunicar. A cor do líquor, na teoria, ela seria límpida, né, não teria nenhuma intervenção, mas caso ela esteja mais avermelhada, mais amarelada, também é caso de se comunicar à equipe médica, porque pode ter alguma alteração lá onde ele está drenando, né, mais hemorragia ou talvez alguma infecção bacteriana. Para prevenir esse tipo de infecção, ele tem um filtrinho aqui em cima, que é antimicrobiano, principalmente para as meningites, mas qualquer bactéria que possa entrar dentro do sistema. Ele é um sistema todo fechado, né? E essa régua aqui, ela tem 2 unidades de medida, que seria milímetros de mercúrio e centímetros de H2O. Depende muito do caso do paciente, mas a gente vai usar aqui como exemplo, na maioria dos casos, a gente usa de 20 centímetros de H2O, e isso aqui é o que vai definir a pressão de drenagem desse líquor. Então, conforme você coloca para cima ou para baixo, ele vai modificando. Isso acontece porque ele é tipo um sistema de vasos comunicantes da teoria da física, né? Então, quanto mais alto estiver ali o DVE, vai aumentar essa pressão de drenagem. Por isso que a gente tem que estar sempre com o ponto zero alinhado, que é para garantir que isso aqui que a gente colocou aqui vai estar funcionando. Se ele estiver muito para cima ou muito para baixo, daí não adianta nada regular ali. Essa torneirinha vermelha que a gente considera da toalhinha com o lóbulo da orelha ali do paciente. Por isso que a gente mediu várias vezes ali, a gente abaixou a cabeceira, teve que mudar. Levantou a cabeceira, teve que mudar de novo. Sempre manter alinhado. Aí esse esvaziamento é feito a cada 6 horas, que eu já vou mostrar pra vocês, né, que seria dessa coleta aqui. Mas o da bolsa aqui de baixo a gente não vai fazer hoje, que a prof pediu pra gente não fazer, mas ele seria quando a bolsa atinge 2/3 da capacidade e também é por ultrasite aqui embaixo. Então, para fazer esse esvaziamento, ele tem um clamp aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver. Aí a gente fecha esse clamp aqui. E aqui embaixo, ó, vocês podem ver que ele desce nesse espiral. Ele tem tipo uma torneirinha que a gente fala, né, que vai em equipe, daí a gente vai abrir essa torneirinha aqui. Aqui embaixo, como é fechado por ultrasite, ele não vai contaminar no chão, não vai descer nada. Gente. Fecha o campo lá embaixo. Tem um campo lá embaixo. Fecha o campo. Tá fechado. Na prática ele funcionaria. Seria. Mas a teoria, se vocês quiserem fazer, clampei aqui e abre aqui. Esse clamp aqui também é bom, está fechado. Abre desse no motivo, ele está com vários, sabe? Enfim. Mas é isso, o sistema de esvaziamento é esse. Alguma dúvida, gente? Agora eu vou falar como se a gente tivesse que transportar essa paciente. Então, dona Lourdes, agora eu vou levar a senhora para tomografia, tá bom? Para ver se o funcionamento do dreno está tudo certinho, tá bom? Tá? Ótimo. E aí eu tenho que fechar todos os planos pro transporte. Então eu começo do primeiro, aí eu venho pro ponto zero, fecho o ponto zero, fecho o plug aqui e fecho todos eles. Aí eu retiro
e ele vai assim, em cima do paciente. Esse transporte não pode demorar muito tempo, o máximo de tempo que pode ficar bloqueado é 30 minutos, justamente para não interferir no funcionamento. Aí chegando no local da tomografia, eu reposiciono no suporte. Esse suporte tem que ser só para o DVR, então não pode ter soro, medicação, nada pendurado. E aí eu começo a abrir. Eu começo a abrir aqui, aqui e aqui. E o transporte é assim. O nosso trabalho era basicamente isso. Se alguém tiver